Galera, esse vídeo é sobre um jogador muito querido por todos nós, torcedores do Fluminense. E quem diria, né? Ele começou o ano como quarta opção na zaga. Ele era o quarto zagueiro do elenco. E hoje é um dos principais na sua posição do Campeonato Brasileiro. Pois é, eu tô falando do Lucas Claro e esse vídeo de hoje vai ser sobre ele. Seja muito bem-vindo ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Se você estiver chegando agora, nunca me viu, muito prazer. Se inscreva no canal, deixa o like se você gostar do vídeo, deixa um comentário e, se possível, recomenda esse vídeo para que mais tricolores fiquem por dentro da história desse cara aqui que eu vou contar agora para vocês, galera. Lucas Claro. Ele tem 29 anos de idade. Eu vou passar todos os números do Lucas Claro para vocês esse ano. Só que antes disso, assim como eu gosto de fazer em todos os vídeos, eu vou contar um pouquinho da história dele, tá? E é legal, galera, a gente saber a história dos jogadores, do atleta, porque às vezes a gente se surpreende um pouco, né? O Lucas Claro, ele tem 29 anos. E eu, na minha opinião, sem olhar nada, eu achei que ele já tinha passado por diversos clubes, tinha uma vasta experiência profissional. E na verdade não é bem assim, tá? O Fluminense é apenas o terceiro clube na carreira do Lucas Claro. É isso mesmo, o terceiro clube. Ele se formou como profissional, ele chegou ao profissional em 2011 no Curitiba. Ele é da base do Curitiba. E lá no Curitiba ele ficou de 2011 até 2017, quando ele se transferiu para um clube turco. E eu não vou me arriscar a falar o nome do clube porque é muito complicado. Eu vou falar errado, vou pagar mico, vai virar meme. Então ele foi para a Turquia em 2017 e por lá ficou 2 anos. Ele ficou lá até setembro de 2019, quando ele foi contratado pelo Fluminense. Então veja bem, o Lucas Claro, galera, ele só tem, antes do Fluminense, apenas 2 clubes na carreira. Foi o Curitiba, onde ele se formou, onde ele se destacou e ficou lá por 7 anos. Depois foi transferido para a Turquia e da Turquia ele chegou ao Fluminense. Curioso o Lucas Claro, ele começou o ano, desde quando ele chegou no Fluminense, como quarta opção na zaga. A zaga titular preferida nossa ano passado era Nino e Matheus Ferraz. Antes da lesão do Matheus Ferraz era o Maldini tricolor, né? Aquela história toda. Quando um dos dois não jogava, o Digão era a opção. E o Lucas Claro era apenas a quarta opção na zaga. Só que no primeiro jogo do ano, de 2020, Campeonato Carioca, Fluminense e Boa Vista lá em Saquarema, eu fui, tava lá naquele estádio, um calor danado. Se você estiver assistindo aí e tiver ido nessa partida, deixa aqui nos comentários. O estádio ficou super lotado. O Lucas Claro estreou, ele começou como titular nesse jogo. E já na primeira partida dele do ano, ele já fez um milagre. Num ataque do Boa Vista, a bola já tinha passado pelo nosso goleiro e ele conseguiu tirar de cabeça em cima da linha. Então assim, desde o primeiro jogo da temporada, que a temporada 2020 não terminou ainda, né? No primeiro jogo da temporada no Campeonato Carioca, o Lucas Claro já se destacou, mesmo sendo para todos nós a quarta opção na zaga. Durante o ano, com as lesões de Nino, Matheus Ferraz, o Digão, o Lucas Claro foi recebendo algumas chances, não deixou a desejar em nenhuma delas, e no Campeonato Brasileiro finalmente ele se firmou, se tornando um dos principais zagueiros desse Campeonato Brasileiro, galera. O Lucas Claro, ele está disputando a bola de prata da revista Placar, ele está entre os 5 melhores zagueiros da competição. Quer ver um exemplo? Antes de eu trazer os números do Lucas Claro para vocês, eu fiz um comparativo aqui com um zagueiro, o principal zagueiro, de cada um dos 4 primeiros colocados do campeonato. Veja bem. Antes de eu passar a nota do Lucas Claro, eu vou passar a nota dos outros zagueiros, ok? Um de cada time. Vamos lá. Do São Paulo, eu selecionei o Bruno Alves, que é titularíssimo no São Paulo, um dos principais defensores da equipe paulista, líder do campeonato. Segundo o SofaScore, o Bruno Alves ele tem a pontuação de 6,89. Grava esse número, 6,89. Do Internacional, que é o vice-líder, eu coloquei o Victor Cuesta. Victor Cuesta, ele tem a pontuação de 6,93, ok? Depois eu vou para o Atlético Mineiro, o paraguaio Júnior Alonso.
tem a média de pontuação de 7,03. Depois eu selecionei o zagueiro da mulambada. E isso aqui, galera, eu acho uma referência muito legal, que é o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio é constantemente convocado para a seleção brasileira. Então as apresentações do Rodrigo Caio pelo Clube da Gávea o credenciaram para a seleção brasileira. Veja bem, isso é importante, tá? E o Rodrigo Caio tem a pontuação nesse Campeonato Brasileiro, na temporada, de 6,86, ok? Agora vamos para o nosso monstro, Lucas Claro. Sabe qual é a pontuação dele no SofaScore, galera? 6,96. Ou seja, de todos esses zagueiros que eu citei para vocês aqui, ele fica um pouquinho atrás do Júnior Alonso do Atlético Mineiro, que tem a pontuação 7,03. Ele fica na frente do Bruno Alves do São Paulo, ele fica na frente, ele tem a pontuação maior do que do Vitor Cuesta do Internacional, e tem a pontuação muito maior do que a do Rodrigo Caio, que é convocado para a seleção brasileira. Ou seja, eu considero, e os números mostram, que o Lucas Claro é sim um dos maiores e melhores zagueiros desse Campeonato Brasileiro. E por que não uma convocação para a seleção brasileira? Por que não? Tenho certeza que se ele estivesse jogando no time da mídia, na mulambada, o Lucas Claro hoje já teria recebido uma chance na seleção brasileira. Vamos torcer muito para que ele continue com essas atuações, que o Fluminense consiga a classificação para a Libertadores da América e que o Tite abra os olhos para o Lucas Claro, porque ele é merecedor dessa convocação. Ele deu uma entrevista coletiva ontem, eu estou gravando esse vídeo no sábado, cedinho de manhã, e na sexta-feira o Lucas Claro deu uma entrevista coletiva e ele reconhece que esse é o melhor ano da carreira dele, disparado, que ele tá assim, ele se considera também entre os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Ele falou, modéstia à parte, não tô querendo me gabar não, mas eu tenho feito um bom trabalho e me considero entre os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Ele não é um zagueiro muito alto, ele tem 1,80m, 1,82m, isso é estatura baixa, mas ele tem uma impulsão e uma agilidade absurda que compensa. O ponto forte do Lucas Claro, sabe qual é, galera? Dentre outras coisas, é disputa de bola aérea, cabeceio. Ele sobe muito. Por quê? Porque ele é muito forte e tem uma excelente impulsão. Um outro dado importante, galera, é o seguinte. O Lucas Claro, ele tem 6 gols na temporada. Vejam bem, 6 gols na temporada. Sabe o que isso significa? Que o Lucas Claro, ele tem mais gols no ano que a maioria dos nossos atacantes. Ele tem mais gol no ano do que o Felipe Cardoso e o Caio Paulista em toda a sua vida. Ele tem mais gols no ano do que o Fred. Ele só não tem mais gols no ano do que o Nenê. Então o Lucas Claro, ele é o maior zagueiro em atividade no Campeonato Brasileiro que marcou gols. Não tem nenhum outro zagueiro que dispute a Série A que tenha marcado mais gols na temporada do que o Lucas Claro. Quer mais uma marca importante? Ele se igualou ao Leandro Eusébio como maior artilheiro em um ano na última década. Então o último zagueiro do Fluminense que tinha marcado 6 gols em um ano foi o Leandro Eusébio. Olha quanto tempo tem isso. E ele está a 2 gols de igualar a marca do Thiago Silva como maior artilheiro em um mesmo ano do Fluminense no século XXI. E ele falou na entrevista coletiva que ele deu ontem que ele não sabia desses números, mas que agora que ficou sabendo, que vai fazer o possível para igualar ou superar a marca do Thiago Silva, não para ele ter essa marca própria, mas ele marcando mais gols, teoricamente, ele vai estar ajudando o Fluminense a conseguir mais vitórias e mais pontos no campeonato. Então, galera, eu achei isso sensacional e eu vou passar agora os números do Lucas Claro na temporada para vocês, ok? No Campeonato Brasileiro, ele tem 21 jogos, ele fez 59 cortes, ele tem 36 interceptações, ele cometeu apenas 12 faltas, veja bem, um zagueiro forte do jeito que ele cometeu apenas 12 faltas em 21 jogos. A média é baixíssima. Ele tem 69% dos duelos ganhos. Ele sofreu apenas 2 dribles, um zagueiro sofreu apenas 2 dribles
em 21 jogos. Olha essa marca. Ele não tem nenhum erro defensivo, nenhum erro, ele não comprometeu em nenhum lance no campeonato, em 21 jogos. Não levou o cartão amarelo, quiçá vermelho, não precisa nem falar, né? O Lucas Claro é um zagueiro que não tomou cartão nesse campeonato. E só no Fla-Flu, só no Clássico, ele recuperou a bola a nosso favor, galera, 10 vezes. 10 vezes. Então, essas marcas todas que eu passei para vocês aqui credenciam, sim, na minha opinião, que o Lucas Claro entre na seleção do Campeonato Brasileiro, ao término do mesmo, e quiçá seja considerado o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do nosso amado Fluminense. Agora você, torcedor, deve estar pensando assim, ó, caramba, e agora? Vamos perder o Lucas Claro. O Fluminense renovou o contrato com o Lucas Claro. No mesmo período que começou a novela Dodge, o Fluminense ofereceu uma renovação de contrato para o Dodge, uma renovação de contrato para o Lucas Claro. E ele já estava na ascendente, tá? Ele já tinha feito boas partidas, já estava subindo de nível e tinha o interesse de um outro clube turco na contratação do Lucas Claro também. Ele renovou, aceitou a proposta do Fluminense de cara, em reconhecimento e gratidão pelo que o Fluminense estava fazendo por ele, para o Fluminense ter acreditado no trabalho dele, ter trazido ele da Turquia para cá, e assinou um contrato de 2 anos. Então o nosso Lucas Claro, ele tem contrato com o Fluminense em vigor por mais 2 temporadas, 2021 todo e 2022 todo. Então podemos ficar tranquilo que pelo menos num curto período não teremos que nos preocupar em perder o nosso melhor zagueiro. Nosso melhor jogador na temporada, na minha humilde opinião, é o mais regular. Se o ano acabasse hoje, quando eu digo ano, a temporada, tá, galera? 2020, e eu tivesse que escolher um jogador, esse jogador seria o Lucas Claro como melhor jogador do Fluminense na temporada. E vamos torcer muito para ele continuar com esse desempenho e nos ajudar a conseguir a vaga, a tão sonhada vaga na Taça Libertadores da América 2021. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e saudações tricolores.